Agora, 8h22. Repita. 8h22. Um novo decreto do governo italiano restringe o acesso à transferência e reconhecimento de cidadania no país e ameaça cerca de 25 milhões de brasileiros. Quem está conosco ao vivo para explicar os impactos dessa decisão é a doutora Ariane Armando Alves, advogada e também diretora jurídica da Pátria Cidadania, especializada em reconhecimento de cidadania europeia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada pela gentileza de nos atender. Queria uma avaliação da senhora a respeito desse novo decreto. Alguns analistas com quem a gente tem conversado durante esses dias, desde que essa medida foi anunciada, até têm definido essa decisão como inconstitucional. Queria também que a senhora pudesse explicar para a nossa audiência o que muda a partir de agora na prática, como era antes, e como deve ser, então, agora com esse novo decreto que pode ser, então, aprovado. Muito bom dia, Soraya, Marcela, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando. Realmente foi um decreto que foi uma surpresa para todos nós e falar dele é realmente importante porque no Brasil, somente no Brasil, temos mais de 30 milhões de descendentes sendo afetados por este decreto. Antigamente funcionava como? A gente é regido pelo princípio iuris sanguinis, ou seja, a descendência da cidadania italiana, ela é passada através do sangue. Então, não importava se você tinha um bisavô ou um trisavô italiano, você tendo esse direito transmitido através da sua família, você tinha direito a ser reconhecido. E esse decreto veio impondo um limite de gerações que só podemos reconhecer a cidadania até o nosso avô. E ainda fazendo de uma forma preconceituosa, pois no decreto veio escrito que só podemos fazer através de um avô nascido na Itália. Ou seja, além de tudo, está considerando duas classes de italiano, aqueles nascidos na Itália e os nascidos no exterior. Então, realmente dificultou um pouco a situação hoje, mas o que eu gostaria de transmitir, principalmente para os nossos clientes, nossos descendentes, porque existem 3 possibilidades agora. Temos que aguardar 60 dias e nesses 60 dias podem acontecer 3 coisas. Primeiro de tudo, o decreto pode ser rejeitado por completo e continua em vigor a legislação anterior. A segunda opção é que ele seja modificado e aí teremos que avaliar as possibilidades a partir da publicação. E a terceira é que ele seja completamente rejeitado, completamente aprovado, e teremos que fazer o quê? Brigar judicialmente. Então, qual que é a minha posição e a de vários colegas aqui na Itália de frente a esse decreto? Nós temos que brigar judicialmente pelos nossos direitos. Já temos no histórico aqui da Itália diversas decisões da Corte ao nosso favor, inclusive em 2022, quando eles emitiram a sentença com relação à grande naturalização, onde eles diziam que todos os estrangeiros que estivessem no Brasil a partir de 89 eram automaticamente considerados brasileiros. E não foi bem assim que a Corte Constitucional avaliou a situação. Inclusive, citando na sentença, na época, em 2022, que estavam infringindo direitos constitucionais, o Tratado de Direitos Humanos, o Tratado de Lisboa, onde diz que o direito do cidadão ao reconhecimento da sua cidadania, ele é imprescritível. Então, absolutamente, a via judicial hoje é aquela que nós temos que seguir, que nós temos que lutar pelos nossos direitos, que estão sendo afetados não só nos descendentes do Brasil, mas de todo o mundo. E quem circula aqui pela Avenida Paulista, o consulado fica justamente aqui na Avenida Paulista, observa a grande movimentação, as filas ali na calçada, então muitos brasileiros buscam justamente essa cidadania. Também aumentou o preço, queria que a senhora nos informasse também, mas então hoje é uma decisão do executivo italiano, que precisa passar pelo Congresso, o Congresso pode rejeitar ou não. Então, isso que a senhora falou, do ponto de vista jurídico, houve o decreto, mas ainda a sua validade, se ele é legal ou não, isso vai ser discutido e precisa do apoio do Congresso? Ele foi apresentado no Parlamento no dia 1º de abril e a previsão para poder aprovar está entre os dias 6 a 8 de maio, mas temos 60 dias até que
realmente seja analisado e publicada a alteração dele. Doutora Ariane... você me perguntou com relação aos valores, e realmente a lei de bilancio de 2025, apresentada aqui na Itália, ela modificou o valor do contributo unificado, que é o valor que a gente paga das despesas processuais para poder protocolar um processo aqui na Itália, alterando o que antes era uma tarifa única para um grupo familiar, hoje é pago um contributo por pessoa no valor de 600 euros para que possa ser protocolado o processo na Justiça. E, inclusive, a emanação desse decreto agora vem completamente contra isso que eles fizeram, pois seria, inclusive, uma movimentação da economia italiana, conseguindo melhorar o funcionamento dos tribunais, dos comunes, com esses contributos, porque eles são cobrados seja de forma judicial, seja de forma administrativa. E, então, até mesmo nisso, esse decreto vem confrontando tudo que eles fizeram na programação financeira do país. Bom dia, é um prazer. A minha pergunta diz respeito à aquisição da cidadania italiana pelo matrimônio, porque até onde eu sei, além dessa questão sanguínea, se você é casado, você consegue, a partir de um determinado tempo de casamento, solicitar a obtenção da cidadania italiana por esse vínculo matrimonial. Esse decreto também altera essa forma de aquisição da cidadania? O texto de lei apresentado para aprovação, eles estão considerando apenas os italianos residentes aqui na Itália por 2 anos para que eles possam transmitir a cidadania para os cônjuges. Ou seja, mais uma forma de preconceito apresentada nesse decreto, pois temos tantos italianos também nascidos na Itália, que hoje moram no exterior, que não têm a possibilidade de transmitir a cidadania para o cônjuge. Não só os reconhecidos, mas também os nascidos na Itália. E esse decreto chega a afetar, inclusive, os filhos de italiano nascidos aqui que possam vir a morar no exterior, porque até mesmo eles, a partir do momento que nascerem fora da Itália, também não serão reconhecidos como italianos. Então, é um decreto realmente com diversas inconstitucionalidades e que a única forma da gente conseguir essa mudança, caso venha a ser aprovado, é judicialmente aguardando e confiando na justiça e na decretação da inconstitucionalidade dele através da corte. Ariane, bom dia. O Matos bem citou o caso do consulado da Itália, que fica aqui na Paulista, ao nosso lado, e diariamente nós nos deparamos com centenas de pessoas na fila aguardando atendimento. E a minha pergunta vai nesse sentido. Aqueles pedidos que já foram feitos, aqueles pedidos que já estão tramitando, eles serão alterados pelo decreto ou serão analisados a partir da legislação anterior? Olha, Cássio, é mais um absurdo que vem acontecendo, pois o próprio decreto diz que todos aqueles protocolados, todos os pedidos feitos até a data da publicação deveriam ser considerados. Mas eu já tenho diversas pessoas me procurando aqui, porque receberam esta semana comunicações através do e-mail de que o consulado cancelou o agendamento da entrega dos documentos. Mas sendo que é um processo administrativo esse feito através do consulado, deveria ser considerado o dia que foi solicitado pelo descendente o pedido do reconhecimento. O tempo de atraso do consulado para poder agendar presencialmente e receber essa documentação não poderia ser influenciado agora por esse decreto. Mas temos diversas pessoas já sofrendo com isso, tendo seus cancelamentos dos agendamentos feitos há 10 anos atrás. É realmente uma injustiça isso que vem acontecendo. Conversamos então com a Ariane Armando Alves, advogada, diretora jurídica. Obrigada mais uma vez, Ariane, pela sua disponibilidade. Certamente conversaremos ao longo dos próximos dias, porque ainda muita gente que ficou surpreendida com essa notícia aguarda aí a possibilidade ou não dessa aprovação do decreto. Mais uma vez, obrigada, ótimo dia.